Caso você tenha perdido a apresentação dos resultados do estudo Flash Black Descobertas da última Black Friday para a próxima temporada, não se preocupe. Desenvolvemos 4 novos episódios aqui no Google Cloudcast para nos aprofundarmos em seus temas e descobertas do evento, com participação especial de convidados e parceiros do Google Cloud. Meu nome é Daniel Leite, eu sou executivo de vendas do Google Cloud e já começo o nosso podcast, antes de chamar o meu parceiro de podcast, citando o nosso e-mail, que é um e-mail de comunicação. Qualquer dúvida, qualquer coisa adicional, qualquer tema, qualquer curiosidade, o que vocês quiserem conversar conosco, mandem um e-mail para googlecloudcast@google.com. É extremamente rico, extremamente importante para a gente receber as informações que vocês vão nos enviar e eu tenho certeza que virão muitas delas. E agora eu já aproveito para dar as boas-vindas para o meu parceiro Marcelinho. Oi, Daniel, tudo bom? Pessoal, é sempre uma honra ter vocês aqui junto com a gente, acompanhando o nosso podcast. Eu sou Marcelo Gomes, eu sou engenheiro aqui do time que atende os nossos clientes de Google Cloud. E eu gostaria de aproveitar a introdução aí que o Dani já fez para a gente poder convidar e dar as boas-vindas para o nosso querido Herbert Freitas. Ele é diretor de criação e design de experiência na RGA. Herbert, por favor, pode se apresentar para o pessoal. Obrigado, gente, pelo convite. Sou Herbert, eu sou diretor de criação da RGA e a RGA, em parceria com o Google, fez esse estudo bem legal do Flash Black, nós vamos falar um pouquinho mais para vocês. Legal, aproveitando aí o contexto que o Herbert já falou, então o tópico que a gente vai tratar hoje é o Flash Black, na parte de cloud, e como que isso surgiu, né? Então em 2020, o Google procurou a RGA para poder realizar um estudo. Esse estudo foi chamado de Flash Black, que é descobertas da última Black Friday para a próxima temporada. E esse estudo ele fez a análise e ao realizar essa experiência do usuário nos sites durante a jornada de compra, foi possível descobrir oportunidades e caminhos de crescimento, no sentido do contexto de varejo, tudo através da computação em nuvem. E a divulgação dessa pesquisa ela ocorreu num evento que foi feito no dia 20 de maio. E a gente contou com o spin-off do nosso podcast, o Google Cloudcast, para a gente poder se aprofundar em alguns tópicos dessa pesquisa. Dani, compartilha mais algumas informações com os nossos queridos ouvintes. Claro. Não, e já vale falar uma coisa, né? Nesse episódio de hoje, a gente vai receber a RGA, como vocês já ouviram através do Herbert, para compartilhar conosco essas principais descobertas da pesquisa. Aprofundando um pouquinho mais, através da pesquisa, a gente descobriu que existem oportunidades de melhoria no site dos 25 maiores e-commerces do Brasil. Isso é muito bom e com certeza vamos trazer muita informação legal aqui. E claro, esses pontos de melhoria não é por falta de preparo, já que muitas das empresas tomam medidas especiais para essa data, uma data extremamente importante para o varejo. Num estudo realizado pela The Harris Poll, a pedido do Google também, 91% dos 1.116 executivos entrevistados disseram ter tomado medidas especiais, ter feito disso, claro, um evento especial para a empresa para se preparar para o pico de tráfego durante a Black Friday e a Cyber Monday, que são 2 pontos fora da curva, vamos dizer assim, para o mundo de varejo. Enquanto 41% iniciaram os preparativos entre 3 e 6 meses antes desse período, ou seja, já bastante antecipado a qualquer coisa que pudesse acontecer em termos de tecnologia e infraestrutura, existem fatores que não estão sendo considerados nesse preparo. Quais os itens vocês descobriram que estão sendo esquecidos pelos varejistas, mas que impactaram o consumidor final? E essa pergunta eu direciono para o Herbert. Por favor, Herbert, nos conte um pouco mais. Daniel, o que é legal do estudo é que ele foi feito com um olhar, digamos, de consumidor, com o olhar do usuário, e não exatamente um olhar simplesmente técnico. Isso quer dizer, na verdade, que tudo que a gente coletou durante a pesquisa, que foi feito, só para vocês entenderem, foi feito uma semana antes do dia da Black Friday, no dia da Black Friday e alguns dias depois da Black Friday. Mesmo a gente utilizando métodos técnicos, métodos muito mais tecnológicos, a gente teve como objetivo aprofundar todos esses temas com a visão de quem compra no site. Isso é uma coisa que é muito importante. E para isso, a gente fez esse estudo em 3 partes. A primeira parte, ela analisava o tempo de carregamento do site. O segundo, os erros possíveis desse carregamento, o que estava acontecendo por trás, que estava impactando no browser, estava impactando na experiência de compra. E depois, uma série de pontos
pontos relacionados à experiência da compra em si. O que ficou evidente nesse estudo? É que a Black Friday, sim, ela é usada como uma data especial e as ações especiais estão como objetivo preparar para essa data. Várias marcas estão atentas para isso. Elas sabem, como você mesmo disse ali no estudo da Harris Poll, que elas estão preparadas para isso. Elas criam momentos especiais para que no dia da Black Friday tudo seja preparado para isso. Sim, isso é uma coisa que é importante. Só que, ao mesmo tempo, a gente via que durante o estudo seja diferenças muito grandes entre dias anteriores ou dias logo depois da Black Friday. Isso mostra que as marcas elas até conseguem se preparar para essa data especial, mas elas não conseguem mais escalar essa preparação para mais do que simplesmente um período muito curto ali dentro, que teoricamente seria momentos de pico. Isso é uma coisa que ficou muito evidente no estudo. Outra coisa que ficou também, acho que evidente, é que numa jornada clássica de compra, onde eu entro num site, eu começo a pesquisar o produto, eu coloco isso, eu decido comprar, eu coloco dentro do carrinho. Quando eu faço toda essa história, no final eu preciso de uma ajuda, um suporte. A gente viu que as marcas elas estão atentas a entregar uma experiência lá no início dessa jornada. Quando ele começa a caminhar para o fim, na medida que eu tenho que colocar isso dentro de um carrinho, que eu tenho mais outras necessidades, as notas desse estudo foram mais baixas. Então, 2 grandes aprendizados do estudo. Algumas marcas, sim, se preparam para esse momento da Black Friday, mas elas não conseguem escalar esse momento. Elas acabam fazendo coisas muito focadas no dia. E a outra é que elas se preparam, muitas vezes, para essa jornada de compra no início, estimulando as pessoas a comprarem, mas elas não conseguem suportar isso durante todo o período, toda a experiência imersiva do início ao fim. Poxa, legal você trazer esse contexto, Herbert. E eu aproveito até para comentar. A gente teve também uma pesquisa, acho que foi realizada em 2019 pela TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação, onde eles diziam que nessa pesquisa, 99% dos brasileiros que possuem acesso à internet no Brasil, considerando o contexto do Brasil, eles utilizam o celular como meio de acesso. E deles, 42% também utilizam o computador. E nesse sentido, o estudo do Flash Black, ele leva à mesma conclusão, apontando essa questão do tráfego registrado durante a Black Friday, ele veio 55% através do contexto de mobile. Independente disso, quando a gente pensa no desempenho dos sites pelo desktop, ele foi superior em 5,67 pontos percentuais, o que quer dizer que as empresas elas não estão ainda com uma abordagem aí de mobile first, ao contrário do seu público. O que você considera aí que seriam as peculiaridades aí no contexto de mobile e como que as empresas podem começar a priorizar mais o cenário dessa visão de mobile first, na tua imagem, na tua visão? Claro, Marcelo. Isso foi um ponto importante que o estudo nos mostrou. Das 25 marcas, apenas 4 tiveram notas melhores na experiência mobile do que no desktop. O que, como você mesmo falou, é um grande contrassenso. A gente sabendo que cada vez mais a gente tem acessos maiores vindo do celular do que pelo computador. Só que a gente precisa entender um pouquinho mais por que essa diferença aconteceu. Claro, se a gente está falando de experiência do usuário, a gente precisava de analisar a experiência dentro de cada canal. Então a gente criou um caso de uso e a gente aplicou o mesmo caso de uso no desktop e no mobile. Foi exatamente o mesmo caso. A maneira como as pessoas chegavam no site, a maneira como eles adicionavam no carrinho, a maneira como eles imputavam os dados para fazer a compra, tudo, a experiência foi feita exatamente da mesma maneira no desktop e no mobile. Então a gente conseguiu comparar com os mesmos critérios essas 2 experiências. E como você falou, a performance do desktop foi melhor. Tem um ponto importante aqui. É claro, falta uma visão talvez um pouco mais, como se diz, mobile first para as marcas. A gente sabe que as marcas elas têm, por exemplo, aplicativos que podem suprir essa experiência, mas tem um ponto que é muito importante lembrar, que principalmente os novos entrantes do e-commerce, eles utilizam o browser do celular para isso, para iniciar essa jornada. Eles não exatamente vão diretamente a um aplicativo, por uma série de questões. E aí muitas vezes a gente precisa criar uma jornada integrada, onde o consumidor precisa iniciar e finalizar essa jornada no mesmo canal, sem que tenha um problema entre essa jornada ou algum ponto de ruptura dentro dessa jornada. Então aqui acho que tem um call-out importante para as marcas. Uma visão mobile first, ela é determinante para um bom resultado de conversão. A gente viu no estudo de que, como eu disse, 4 das 25 marcas apenas que tem esse parâmetro mais claro dentro da nossa análise.
Ô Herbert, a gente, tanto eu quanto o Marcelinho, a gente se preparou bastante, lemos a pesquisa, entendemos os pontos, então a gente vai cada vez aprofundar um pouquinho mais, tá? Claro. Outro ponto importante que, nosso ponto de vista, olhando para a pesquisa, que é extremamente importante para ressaltar aqui, é a jornada de compra do consumidor. Ela foi dividida em 38 partes dentro da pesquisa, e claro, para reduzir a complexidade, vamos pensar em 4 pilares, 4 momentos principais. Esses 4 são acesso ao site, descoberta de produtos, retirada de dúvidas, efetivação da compra e pós-compra, com certeza, né? Para complementar a jornada por completo. Com isso em mente, como as empresas podem identificar o melhor momento de compra de cada consumidor e desenvolver estratégia exclusiva para que eles possam ser melhor atendidos? Boa, Daniel. Quando a gente está fazendo essa análise, e aí para isso a gente utilizou o que dentro do nosso mundo de user experience a gente chama de análise heurística, são critérios mais objetivos para entender como que funcionou essa jornada de compra para esses usuários. E aí, essa jornada de compra que você disse, né, que foi baseada em esses 4 pontos, que dentro desses 4 pontos eu tenho 38 perguntas que eu faço dentro dessa jornada, como eu disse, ficou muito claro de que o início dessa jornada, ela funciona bem para as marcas. Elas já estão preparadas para trazer a pessoa para dentro do site, para estimular a pessoa a efetuar uma compra. Como eu disse, o problema ficou na segunda parte disso. Na medida que eu escolho, na medida que eu disponibilizo informações sobre frete, na medida que eu disponibilizo informações sobre o próprio produto a ser comprado, quando eu coloco isso no carrinho, quando eu preciso de ajuda, aí a gente teve notas mais baixas. Então a gente criou essa jornada e a gente aplicou essa mesma jornada para todos os players do estudo. Isso é um ponto importante também. O mesmo estudo foi aplicado para as 25 marcas. Então a gente tinha um método comparativo muito claro também. Como eu disse, ficou muito claro que as marcas estão privilegiando o início dessa jornada. E aí um ponto importante, um ponto preocupante. Para o usuário, pouco importa em que momento que ele está ali nessa jornada. Porque para ele inicia em entrar no site, buscar o produto, efetuar a compra, ter alguma solicitação de ajuda e ser prontamente atendido. E o produto chegar na casa dele e ele abrir esse pacote, essa é a experiência de compra completa. Se eu tenho algum ponto dessa experiência que eu tenho um problema ou que ela gera uma ruptura dentro dessa jornada, eu diminuo a possibilidade de converter essa pessoa numa compra efetiva. Ou até a recompra no futuro, caso ele tenha sobressaltos dentro dessa história. Então, o que é mais importante do estudo, e ficou claro pra gente, é que a visão de usuário é uma visão completa. Eu tenho a demanda de comprar um produto, eu entro no site, até todo o processo tem que acontecer para esse produto chegar na minha casa. Na cabeça do usuário, ele pensa nesse projeto todo. Muitas vezes, na cabeça das marcas, não. Ela acaba tendo privilégios ou privilegiando alguns pontos dessa jornada, dando destaque para eles. E muitas vezes isso não faz sentido, porque o usuário está preocupado, obviamente, tendo uma experiência imersiva mais completa. Então, talvez não valha a pena privilegiar 1 ou 2 pontos dentro dessa jornada, mas entender que ela é completa na cabeça do usuário. Super legal esse ponto que você trouxe, Herbert, porque às vezes o pessoal esquece que a gente sempre tem um fim a fim, né, na visão de experiência do usuário. Exato. Eu queria até aproveitar para trazer aqui um tema que a gente gosta muito de falar e é uma coisa que a gente valoriza muito dentro de Google Cloud, que é a questão do que a gente teve dentro dessa pesquisa, né, com relação ao contexto de inteligência artificial. Então, acho que dentro de todas as possibilidades, né, que a gente tem aí, uma delas é o chatbot, né, que ele pode ser, acho que uma grande adição aí para todos os e-commerces, né, para poder atender os consumidores, auxiliar com questão de dúvida e até mesmo trazer insights aí sobre comportamento. E a gente tem aí até casos de cenário onde vai mais a fundo e auxiliar até internamente o time dos próprios e-commerces de como trabalhar com os usuários. E pensando aí nesse cenário, né, as ferramentas de inteligência artificial, de machine learning, elas podem ajudar muito no processo de recomendação de produtos e até ajudar além, obviamente, né, de ajudar nos mecanismos de pesquisa. Então, pensando nesse cenário, né, que a gente pode ter uma melhora aí na experiência de compra dos consumidores de uma forma significativa, a gente sabe, entretanto, que, como você mesmo comentou, né? Então, dentro de 11 dos 25 sites analisados, a gente sabe que eles não possuem um chatbot. Ou seja, a gente tem aí um contexto grande de abordagem em cima do cenário de Black Friday, porém eles ainda não estão usando amplamente soluções como um chatbot que pode ajudar. O que você acha que pode estar impactando esse processo de adoção de inteligência artificial no setor de varejo, né? E qual que seria o impacto dessa tecnologia dentro da indústria? Marcelo, durante essa jornada
jornada de compra, esses pontos de análise heurística que a gente utilizou no estudo, alguns deles detectavam ou buscavam detectar o uso de inteligência artificial dentro da jornada. Alguns exemplos. Por exemplo, o uso de inteligência artificial para recomendar produtos de maneira mais completa. E você citou aí o chatbot. O chatbot foi o pior resultado de todos os itens desse estudo. A gente utilizou o chatbot justamente para tentar identificar como as empresas estão utilizando inteligência artificial dentro dessa experiência de compra. E como eu disse, foi o pior resultado de todo o estudo. Poucas marcas conseguiram resolver o problema apresentado para esse chatbot. Como você disse, 11 das 25 têm chatbot apenas, e dessas 11, poucas conseguiram resolver o problema que nós apresentamos. Então, dentro daquela jornada que eu falei de compra, dentro do nosso caso de uso que a gente desenhou, chegava um momento que a gente simulava um problema. Tá faltando informações sobre o frete, não sei exatamente quanto dia falta para chegar o meu produto. A gente simulava alguma coisa para ter uma interface com o chatbot. E como eu disse, pouquíssimas marcas resolveram isso. Então, existe uma experiência que ela ainda é aquém do que poderia. E dá para ver claramente que falta aqui eu vou usar a própria palavra, falta uma certa inteligência para esses chatbots. Uma outra parte também interessante que a gente fez dentro da parte aqui de análise de suporte era tentar identificar se os chats tinham algum tipo de natural language envolvido. Então, a gente simulava um problema real, assim, a gente até brincava, a gente apelava com o chatbot. A gente falava assim, cara, não aguento mais vocês e tudo. A gente elevava o nível da nossa fala justamente para entender se o chatbot iria entender a minha linguagem natural. E dos 25, 0 conseguiram fazer isso. E isso quer dizer que nenhuma marca conseguiu entender que, ao conversar com o chatbot, existem camadas diferentes, existem níveis diferentes de experiência. E a inteligência artificial e a ideia de utilizar natural language dentro do chatbot ajuda a entender isso. Isso, repito, foi o pior resultado do estudo, e eu acho que tem uma margem muito grande, tem uma possibilidade muito grande das marcas entenderem como que elas podem utilizar inteligência artificial, natural language, machine learning. Herbert, muito bom que você tocou nesse ponto, e a tua fala, o final dela realmente é muito boa, porque tem uma vasta abertura para as empresas transformarem seus processos de negócio, às vezes com implementações até rápidas, por exemplo, de um processo de chatbot, para melhorar a experiência de quem está comprando na sua ferramenta online, né? Mas agora eu vou defender um pouco as empresas aqui, né? Pensando no que a gente falou, as empresas tiveram acesso aos resultados da pesquisa? Teve algum feedback que vocês já podem compartilhar com a gente? Daniel, essa parte foi muito legal porque a gente apresentou o estudo de duas maneiras. Uma, como foi falado lá no início, a gente apresentou isso num evento aberto que aconteceu dia 20 de maio, onde a gente apresentou resultados gerais para o mercado. Isso foi muito legal, teve um impacto bem interessante para o estudo. Só que depois disso, a gente fez sessões individuais com os times de cada um desses 25 players. Fizemos e estamos fazendo ainda essas apresentações. E aí a ideia é prepará-los, é mostrar o resultado desse estudo a partir da ótica deles. Então, a gente coloca a lupa em cima da marca e apresenta o estudo para a marca. Qual o resultado deles, conectado todas as jornadas, conectando toda a parte do estudo. Então é sempre a ótica a partir da própria marca. Isso está sendo bem legal. E a gente teve diversos feedbacks interessantes. Principalmente, o feedback que eu acho mais legal é de como o estudo ele consegue ter uma abordagem com esse olhar do usuário e principalmente um olhar comparativo. A ideia aqui não é criar um ranking entre marcas, obviamente, mas é muito importante entender que o seu consumidor, ele pode ser o mesmo consumidor de quem está do seu lado, do seu concorrente. E a visão, a maneira como ele navega, como ele compra, pode ser muito parecida. Na medida que a gente tem experiências muito distintas, a gente acaba tendo experiências melhores ou piores. E o feedback muito legal que a gente recebeu é justamente como que o estudo conseguiu propiciar a eles essa visão, digamos, horizontal. É claro, o objetivo do estudo não era providenciar dados que o cliente não teria exatamente. O cliente tem dados. Todos os nossos clientes, principalmente nós estamos falando das 25 principais e-commerce do Brasil, eles têm uma análise muito boa dos seus próprios dados. Mas a capacidade que a gente teve de olhar de fora
fora, como um consumidor, e fazer isso de maneira comparativa dentro de toda a história de uma jornada de compra, envolvendo todos os critérios, é o que foi mais impactante para eles. E o resultado foi bem interessante. Vários clientes, vários players já nos disseram que o estudo ajudou bastante a direcionar quais são os próximos passos de melhora dentro da experiência. A capacidade, como eu disse, essa capacidade horizontal, a visão horizontal desse estudo vai ajudá-los a definir priorizações dentro da marca. Isso foi bastante legal, o feedback que aconteceu por eles. Poxa, Herbert, eu fico até feliz aqui, quase que escorre uma lágrima de você comentar de alguns temas que a gente fala com os clientes aqui sempre. Que é um exemplo do que você citou, né? Por exemplo, todo mundo analisa os dados, mas assim, o quanto efetivamente o pessoal faz aquela análise e visão a nível, do ponto de vista de quem é o usuário final, né? De quem está realmente consumindo aquele ambiente. E é muito do que a gente fala aqui dentro de tecnologia, né? Eu, como engenheiro aqui, ajudando os clientes a construir a arquitetura, a gente fala muito de diversos cenários da gente conseguir analisar essa visão fim a fim do cliente. Mas aí me traz uma grande curiosidade, né? O que você acha que seria o impacto dessa pesquisa aí para a próxima Black Friday, né? Pensando em todo esse trabalho que foi feito, né? Eu acho que foi super bacana trazer todos esses insights, né? Para todo mundo que participou dessa pesquisa. E o que isso vai realmente impactar aí na tua visão para o próximo contexto de Black Friday que a gente deve viver aí? Eu estou bastante ansioso, Marcelo, para visualizar os resultados do ano que vem, né? Da próxima Black Friday. Até comparado com esse que a gente coletou em 2020, né, no final de 2020. Teve muito aprendizado coletado, teve muita informação, teve muito dado coletado, e eu tenho certeza que as marcas elas vão usar essas informações para se preparar melhor para a próxima Black Friday. Mas eu vou repetir aqui, tem um ponto que eu acho muito importante também, é olhar para isso tudo como um grande laboratório, olhar para esse estudo como um grande laboratório, porque tem diversas melhorias que podem ser feitas não apenas na Black Friday, mas durante todo o ano. Claro, Black Friday é a data mais importante, a gente precisa ter um olhar, um carinho especial com essa data, mas quando nós estamos falando de experiência do usuário, os ajustes que a gente pode fazer nessa experiência, ela pode ser aplicada também durante todo o ano, e não apenas para essa data especial ou para datas especiais. Mas eu estou bastante ansioso para saber como que as marcas se debruçaram sobre esses problemas para a próxima data Black Friday. Estamos também muito ansiosos para acompanhar o que a gente vai conseguir levar para o mercado e o que eles vão se transformar, né? Não só esses 25 grandes e-commerces, mas como em algum momento você citou também durante a nossa conversa, a pandemia ela acelerou muito as empresas a irem para a nuvem, e não somente irem para a nuvem, a disponibilizar uma nova maneira de contato com os seus produtos e clientes, né? De fazer com que eles possam comprar de maneira digital. Então estamos realmente muito ansiosos para ver os resultados e ver como isso vai crescer no mercado com o Google Cloud, e a RGA, em parceria conosco, vai nos ajudar ano que vem a entender um pouco mais dessa mudança, né? Com certeza. Como disse, estou ansioso. Vou efetuar as mesmas compras para ter exatamente os mesmos critérios para poder comparar e saber como que foi o resultado bem mais legal de 2021 para 2020. Vai ser bem bacana. Show de bola. Marcelinho, e aí? Curtiu o que o Herbert comentou? Sensacional. É sempre legal a gente poder ver na prática, né? O resultado de um trabalho. Pensando a gente que trabalha sempre com clientes, a gente faz várias recomendações, né, Dani? Você aí na parte mais voltada para o cenário de referências comerciais para o cliente, ou mais na parte técnica. Mas é bom sempre a gente ver que muito do que a gente passa para os nossos clientes, do que a gente tenta direcionar para criar uma arquitetura melhor, para poder tirar mais proveito efetivamente dos dados, né? Afinal, a gente já falou várias vezes, a gente tem outros episódios falando sobre isso. Os dados estão só começando a crescer, né? A gente já tem aí uma quantidade muito grande de dados, mas a tendência é que isso cresça exponencialmente. Então, ter estudos que mostram o resultado efetivo do quanto isso representa, né, para a gente e para os nossos clientes, para os nossos parceiros, é sensacional. A gente poder trazer, a gente agradece, Herbert, sua participação, trazer todas essas informações importantes, aí, todos esses dados importantes, né, para a gente poder compartilhar com os nossos ouvintes, né? Afinal, é por eles que a gente está aqui hoje em todos os episódios. Agradeço vocês pelo convite, e prometo que eu vou voltando aqui no podcast para ir apresentando outros resultados aí durante esse ano e durante os próximos estudos de Black Friday.
Muito obrigado novamente, Herbert. Eu finalizo com a frase do poeta: música para os nossos ouvidos, principalmente para mim que trabalho diretamente com varejo. Realmente vai ter muita coisa legal a mostrar para todos eles. Obrigado novamente por participar aqui do nosso podcast, ficamos muito felizes. Lembro novamente que temos um e-mail de contato para que vocês possam enviar dúvidas, questionamentos, elogios, críticas, googlecloudcast@google.com. Por favor, entre em contato conosco, que com certeza esperamos o que vocês querem nos contar e nos falar. Obrigado, Marcelinho. Obrigado, Herbert. Obrigado, Daniel. Valeu, obrigado, gente. mais uma vez. Um abraço.